Sejam bem-vindos a essa primeira aula sobre o naturalismo brasileiro. Falaremos sobre algumas das características deste movimento literário, leremos alguns trechos do romance O Cortiço e trataremos algumas particularidades do artigo intitulado Naturalismo Brasileiro, as tensões e contradições em relação ao projeto da objetividade, de autoria de Paulo Ricardo Moura da Silva. Enquanto movimento literário, ele aconteceu no final do século XIX. E ele teve um projeto estético e ideológico que buscava essa representação do comportamento humano e social. E tinha como interesse principal caracterizar, representar as classes, os tipos socialmente marginalizados, a partir de conceitos e ideias que vinham, sobretudo, do positivismo, do determinismo materialista, das ciências naturais, por meio das quais o homem era visto como um produto do seu meio, um produto direto das suas condições biológicas e sociais. Seu caráter e a conduta, então, destes homens estariam sob a influência incontornável do meio, da raça e da hereditariedade, como nos diz nosso articulista. A grande representação literária deste movimento, a Luísa Azevedo, foi um caricaturista, jornalista, romancista e diplomata, oriundo de uma família abastada de São Luís do Maranhão. Nasceu em 1857, faleceu em 1913, 55 anos. Ele era filho, então, de um vice-cônsul e de Dona Emília Amália Pinto, irmão do comediógrafo Arthur Azevedo. Então, sua mãe ela havia se casado aos 17 anos com um comerciante português, e o temperamento brutal do marido determinou o fim do casamento. Ela se refugia e se casa, então, com o vice-cônsul de Portugal, viúvo David. E os dois passaram a viver juntos, é, se contraíram em segundas núpcias, que à época foi considerado então um escândalo para a sociedade do Maranhão. Então, da infância à adolescência, Aloísio, ele estudou em São Luís, e trabalhou como caixeiro, guarda de livros, revelou grande interesse pelo desenho e pela pintura, e certamente auxiliou nessa técnica que ele empregaria posteriormente nos romances, sobretudo os naturalistas, que exigem uma extensa descrição, como veremos posteriormente. Então, ele embarca para o Rio de Janeiro em 1876, onde já encontraria, então, o irmão mais velho. Matriculou-se nessa Academia Imperial de Belas Artes, hoje Academia Nacional de Belas Artes, e para se manter, ele fazia caricaturas para jornais da época, como Fígaro, Mequetrefe, Zig-Zag, Semana Ilustrada. A partir dos bonecos, né, que conservava sobre a mesa de trabalho, ele escrevia as cenas de romances. Então, o pai dele vai morrer em 1878, ele volta para São Luís, para cuidar da sua família e começa então a carreira de escritor com a publicação do primeiro romance, Uma Lágrima de Mulher, um dramalhão romântico, né, de 1879. Lança então esse jornal anticlerical, intitulado O Pensador. Em 1881, lança O Mulato, que foi a grande obra do naturalismo brasileiro. E ele retorna, né, ao Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1881, quando ele resolve se tornar de fato escritor. Então, quase todos os jornais da época tinham seus folhetins, e foi num deles que ele começou a publicar os seus romances, né? A princípio eram obras menores, escritas apenas para garantir a sobrevivência, e depois surgiu uma nova preocupação no universo de Aloysio, que era a observação e análise dos agrupamentos humanos, a degradação das casas de pensão e sua exploração pelo imigrante, principalmente português. Então, dessa observação, surgiram, né, as suas melhores obras, que Casa de Pensão e O Cortiço. De 82 a 1895, ele escreveu sem interrupções, tanto romances, crônicas, contos, peças de teatro, tanto em colaboração com Arthur de Azevedo quanto com Emílio Ruete. Ele ingressa na diplomacia, faz várias viagens, né, pelo mundo como diplomata, é nomeado cônsul de primeira classe e
É enterrado, né, em Buenos Aires, morre em Buenos Aires 6 anos depois, por iniciativa de Coelho Neto. A urna funerária de Luiz chega a São Luís, onde o escritor foi sepultado. Então, o cortiço, ele está totalmente ligado à proliferação dos cortiços do Rio de Janeiro. Então, é como se fosse uma inspiração, né? Essa realidade social é uma inspiração para Luiz de Azevedo escrever a sua grande obra, sobretudo nesse cenário de 1850 a 1860. O cortiço era esse local de moradia de todos aqueles que eram indesejáveis para a sociedade carioca, pessoas muito pobres. Existia essa tentativa social e do governo de livrar a cidade, criar uma cidade livre dos pobres. Isso é uma expressão sempre muito ambígua, né? Tanto no sentido de que a cidade mesmo, a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, né, estaria livre dos pobres, quanto também o cortiço, as favelas, seria a cidade em que os pobres poderiam ser livres. Então, nós temos aí afro-brasileiros, assim, saídos da escravidão, desalforriados, um aumento do fluxo de imigrantes sem condições financeiras, principalmente portugueses, que realizavam comércio ambulante no centro do Rio. A gente vai ver que essas duas classes sociais, as duas etnias, é, são fundamentais ali na estrutura de o cortiço. E ele tem também esse período de desarticulação. Então, os cortiços, eles deixam de existir por se transformam, né, nas favelas por três elementos principais. Então, havia, então, os preconceitos sociais e raciais, era considerado uma habitação de classes perigosas, capaz de oferecer problemas para a ordem pública. Classes pobres eram vistas como criminosas. Havia uma ideologia higienista, que considerava que os cortiços propagavam epidemias, como a febre amarela, a cólera, que matou muitas pessoas, né, entre 50 e 55, a sujeira, o odor, a insalubridade, a miséria, os vícios de todos os tipos, que eram ali vinculados naquele período a uma herança biológica, como o alcoolismo e a prostituição. Havia ainda a corrupção moral, um mundo de promiscuidades, adultérios, assassinos, assassinatos, né, impulso sexual a contaminar tudo e todos. Havia uma grande especulação imobiliária. Então, esse projeto urbanístico é, da cidade do Rio de Janeiro, né, das elites, visava esconder essa parte das cidades, vista como uma vergonha, um sinônimo de atraso. Desarticular os cortiços era contribuir para o apagamento da memória recente dos movimentos sociais urbanos. Os cortiços escondiam muitos escravizados de fazendas, como também é uma representação que nós vamos ver com Bertoleza. Então, o cortiço Cabeça de Porco foi o mais célebre cortiço do período. Foi a história desse cortiço que inspirou a Luís de Azevedo para a construção da sua obra. A imprensa informava que na época havia cerca de 4.000 habitantes nesse cortiço. Cabeça de Porco foi demolido pelo governo do Rio de Janeiro. Alguns moradores se recusavam a seguir a ordem de evacuação deste lugar e o prefeito do Rio já havia prometido dar fim ao cortiço, né? A maior parte da população se mudou para o Morro da Favela, hoje o Morro da Providência, e alguns anos depois, o Morro da Favela foi também a habitação dos soldados que voltaram de Canudos. Então, no Morro da Favela aqui, foi então aquilo que sobrou, né, da desarticulação do Cabeça de Porco. Ah, foi ali que começou a favelização do Rio de Janeiro. Então, a obra, O Cortiço de Luiz de Azevedo, ela se passa no bairro Botafogo, né, que é um bairro carioca. Ela acompanha a trajetória de enriquecimento de João Romão, esse personagem em que a gente consegue ver claramente, né, a transformação de todas as suas características físicas no decorrer, físicas e sociais, né, no decorrer da obra. Ele se torna o dono do cortiço, que vai dar título à obra, é o dono de uma pedreira e de uma taverna, que também eles são representados ali. É um homem ambicioso que se vale de qualquer subterfúgio para acumular o capital, sobretudo roubo, exploração dos funcionários. Se torna um amante de uma escrava chamada Bertoleza. Essa escrava vai trabalhar para ele sem descanso, de domingo a domingo.
Mais tarde nós vamos ler, então, o capítulo 1 deste romance e vocês vão ver como que isso se caracteriza, se dá mesmo na obra. Então, em oposição ao Romão, nós temos a figura do comerciante Miranda, um homem bem estabelecido que trava essa batalha, né, com o Romão por uma braça de terra para ampliar o seu quintal. Os dois não chegam a um consenso, e existe um rompimento da relação entre eles. João Romão se ressente porque Miranda possui uma posição social melhor do que a sua. Para resolver essa questão, ele passa por privações, trabalha ainda mais para se tornar mais rico do que o rival. Quando Miranda recebe o título de barão, Romão compreende que não basta ter dinheiro, é preciso ostentar e demonstrar ter classe. Ele começa a frequentar ambientes refinados, ler romances, usar roupas bonitas, entre outros hábitos da vida burguesa são necessários, né, para completar a sua ascensão. E aí existe uma melhora na relação de ambos a partir do título de barão. É, a- Mesmo tendo conquistado, né, esse título, a superioridade de Miranda está, né, garantida. Então, João Romão promove uma grande transformação no cortiço para imitar o rival. O lugar perde aquele ar de desorganização, de miserabilidade, passando a ser chamado de Vila João Romão. Visando conquistar a melhor posição social, ele pede a mão da filha de Miranda em casamento. Mas para que isso se concretize, ele precisa se livrar da amante Bertoleza, que ajudou ele a construir, né, tudo aquilo que ele tinha, mas que era uma negra, ainda escrava, e que, segundo ele, desejava usufruir da riqueza dele, né? João Romão então denuncia a Bertoleza como escrava fugida para os donos, que estão em Minas. Em um gesto desesperado, ela tira a própria vida, liberando o caminho para o casamento de Romão com a filha de Miranda. A questão da influência do meio é retratada, né, através dos personagens Zeta Baiana, uma mulher negra envolvida amorosamente com capoeira firma, e do português Jerônimo, casado com a portuguesa Piedade. Então, o homem trabalhador, ele muda totalmente seus hábitos quando se apaixona por Rita. Então, vamos ver aqui algumas particularidades, né? Ler um pouquinho a respeito ler um pouquinho do romance, para que a gente vê, né, possa ver algumas características, né, do naturalismo são abordadas nesse livro. São abordadas nesse livro. Então, a Luísa de Azevedo inicia seu romance da seguinte maneira, descrevendo o personagem João Romão, sua origem paupérrima, de como ele conseguiu, a partir daí, é, o seu patrimônio. Então, João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos repolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda conquistava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Então aqui a gente tem a caracterização do espaço onde se passa a história, né? Baixo de Botafogo, no Rio de Janeiro. Tem a apresentação desse personagem principal, o João Romão. Ele é inicialmente caracterizado como um empregado é, que trabalhou muito, né? Foi reconhecido pelo patrão. Aqui a gente parece ter a ideia de que o patrão ele se retirou, um homem branco, né? Provavelmente é, se retirou para o seu país ou mesmo para um lugar rural e deixa para ele o pagamento dos ordenados vencidos, a venda, né? A taverna e muito dinheiro, né? Na época, 1,5 conto era.
considerado o que nós temos hoje em reais, cerca de 181 mil reais. Então, com um conto de réis, a gente poderia comprar 1 quilo de ouro, ou um escravo, no Brasil Imperial, para a gente ter mais ou menos a ideia, né, do que isso significaria em termos de rotina. O salário mensal da professora primária era de aproximadamente 45 mil réis, o que significa que 1.500 réis representava mais de 33 meses de salário de uma professora primária, aproximadamente 3.900 reais, a cerca de 4 mil reais. Seria, então, o salário, né, de uma professora primária, 45 mil réis. Então, ele fica, com todas aquelas posses e com esse valor que lhe é dado em dinheiro. E ele diz ainda, né? Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Então ele dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiros de um saco de estopa cheio de palha. Então, ele vem de uma origem muito pobre. A comida arranjava mediante 400 réis por dia, numa quitandeira sua vizinha. Então, lembra que a gente viu, né, que os cortiços eram feitos de homens muito pobres, sobretudo das classes, é, as raças, né, é, negra e europeia, né, branca, portuguesa. Então, aqui nós temos isso claramente estabelecido. A quitandeira, sua vizinha Bertoleza, era uma crioula trintona, cerca de 30 anos, escrava de um velho cego, residente em Juiz de Fora e amigada com um português. Então, ela era amigada, vivia, né, com um português muito miserável também, que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. A única coisa que ele tinha, o patrimônio desse cara com quem Bertoleza era amigada, né? Uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. A Bertoleza também trabalhava forte. Essa é a sua grande característica, né? Ser jovem, ser forte, ser produtiva. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal, é como se fosse um pagamento diário, né? Pagava de jornal, essa expressão de pagar diariamente. Só porque aqui, no caso, eles fazem o cálculo do pagamento para o dono dela, um cálculo mensal, 20 mil réis por mês. Ela pagava para o dono, né, para que ela pudesse viver ali trabalhando e ir somando, então, o dinheiro para comprar a sua alforria. E ele diz, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Então, aproximadamente 20 mil réis daria hoje cerca de 2.400 a 3 mil reais, né? Que ela teria que pagar por mês para ficar ali trabalhando para o seu dono. E além disso, ela ainda tinha, né, juntado o dinheiro para conseguir pagar a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. É, para que a gente tenha uma ideia de qual era essa fortuna, né, que Bertoleza tinha. Existem registros da Câmara Municipal do Rio que dizem que as cartas de alforria de mulheres entre 25 a 35 anos, em bom estado físico, que atuavam em serviços domésticos ou venda de alimentos, podiam ser liberadas por valores de 400 mil a 1 milhão de réis, um conto de réis, né? Dependendo da negociação. Então, ela tinha ali, é, então, o valor, né, de Bertoleza como escrava girava em torno de 48 mil a 96 mil réis. Então, quase um conto de réis. João Romão mostrou grande interesse por essa desgraça, ou seja, pela morte do companheiro de Bertoleza. Fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha e, com tamanho empenho, a lamentou que a boa mulher o escolheu para confidente de suas desventuras. Abrindo-se com ele, contou-lhe a sua vida de amofinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma mulher pobre ter de escarrar para ali todos os meses 20 mil réis em dinheiro. E segredou-lhe então o que tinha juntado para sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias.
porque já de certa vez fora roubada por gatunos, que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Então, daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. Veja como a mulher é representada, né? No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios, o que se, enca- e que, s- quem se encarregava de remeter ao Senhor os 20.000 réis mensais. Então, por ele já podemos imaginar o que aconteceu com esse dinheiro. Abriu-lhe logo uma conta corrente e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do vendeiro, de seu João, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias no caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se mal escrita em letras cortadas de jornal. Ativo e passivo de Bertoleza. Aqui a gente vê claramente estabelecidas, né, as relações de poder entre as raças e as nacionalidades. João Romão torna-se, vamos dizer assim, o senhor João, o seu João Romão, o senhor dessa negra, na falta do verdadeiro senhor dela, que residia então em Minas. E por tal forma, foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta, afinal, nada mais resolvia por si só, e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se precisava tratar com ela qualquer negócio, alguém precisava, né? Nem mais se dava o trabalho de procurá-la, ia logo direto a João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com o português. Porque, como toda cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. Então, João Romão comprou então com as economias da amiga. Comprou com as economias da amiga alguns palmos do terreno ao lado esquerdo da venda. Então, observe, com aquele dinheiro que ela juntava para poder comprar-lhe a alforria, e ela inicia a sua empreitada, o seu cortiço. Levantou uma casinha de 2 portas, dividida ao meio paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quitanda e a do fundo para o dormitório, que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Havia além da cama a cômoda de jacarandá muito velha, com maçanetas de metal amarelo já mareadas, um oratório cheio de santos, enforrados de papel de cor, um baú grande de couro cru tacheado, 2 banquinhos de pau feitos de uma só peça e um formidável cabide de pregar na parede, com a sua competente coberta de retalhos de chita. Então, o vendeiro nunca tivera tanta mobília. Agora, disse ele à crioula, as coisas vão correr melhor para você, como se lhe prestasse um grande favor. Você vai ficar forra e eu entro com o que falta. Nesse dia, ele saiu muito à rua. Uma semana depois, apareceu com uma folha de papel toda escrita, que leu em voz alta à companheira. Você agora não tem mais senhor, declarou em seguida a leitura, que ela ouviu entre lágrimas agradecida. Agora está livre. Doravante o que você fizer é só seu e mais de seus filhos, se os tiver. Acabou seu cativeiro de pagar os 20.000 réis à peste do céu. Coitado, a gente se queixa da sorte. Ele, como meu senhor, exigia o jornal, ou seja, o pagamento diário. Exigia o que era seu. Ao que João Romão responde, né? Seu ou não seu, acabou-se e vida nova. Contra todo costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho e os dois beberam em honra ao grande acontecimento. Mas que grande acontecimento é esse? Nós vamos descobrir agora. A Carta de Liberdade era obra do próprio João Romão. E nem mesmo o selo que ele entendeu de pespegar-lhe em cima, para dar à burla maior formalidade, representava despesa, porque o esperto aproveitara uma estampilha já servida. O senhor de Bertoleza não teve sequer o conhecimento do fato. O que lhe constou, sim, foi que a sua escrava havia lhe fugido para a Bahia depois da morte do amigo. Então, o cego que venha buscá-la. Aqui, se for capaz, desafiou o vendeiro de si para si. Ele que caia nessa e verá se tem ou não tem praperas.
Não obstante, só ficou tranquilo de todo daí a 3 meses, quando lhe constou a morte do velho. A escrava passara naturalmente em herança a qualquer dos filhos do morto. Então, ou seja, morre o dono legítimo, né, de Bertoleza, lá em Minas, e ela ficaria de herança dos filhos dele. Mas por estes nada havia que recear, pois pândego de marca maior, que é empolgada e legítima, cuidariam de tudo, menos de atirar-se na pista de uma crioula, a quem não viu de muitos anos aquela parte. Ora, bastava já, e não era pouco o que lhe tinham sugado durante tanto tempo. Então, aqui o português é claramente caracterizado como desfrutador da terra, ladrão da herança dos seus naturais, diz Antônio Cândido. Bertoleza representava agora, ao lado de João Romão, o papel tríplice de caixeiro, de criado e de amante. Morejava a valer, trabalhava muito, mas de cara alegre. Às 4 da manhã estava já de faina, na faina de todos os dias, aviando café para os fregueses, e depois preparando almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão da taverna. Quando o amigo andava ocupado lá por fora, fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo dos outros serviços, e à noite passava-se para a porta da venda, e defronte de um fogareiro de barro fritava fígado e frigia sardinhas, que o Romão ia pela manhã, em mangas de camisa de tamancos e sem meias, comprar à Praia do Peixe. Observa que ele é descrito absolutamente como um popular, né? Em mangas de camisa de tamancos e sem meias. E essa imagem vai mudar completamente no decorrer do romance. E o demônio da mulher ainda encontrava tempo de lavar e consertar, além da sua roupa de seu homem, que esta, vale a verdade, não era tanta e nunca passava em todo mês de alguns pares de calço de zuarte e outras tantas camisas de riscado. João Romão não saía nunca a passeio, nem à missa aos domingos. Tudo que rendia a sua venda, e mais a quitanda, seguia direitinho para a Caixa Econômica e daí então para o banco. Tanto assim que um ano depois da aquisição da crioula, indo em asta pública algumas braças de terra situadas ao fundo da taberna, arrematou-as logo e tratou, sem perda de tempo, de construir 3 casinhas de porta e janela. Asta pública, no século XIX, ainda hoje é o procedimento legal para a venda de bens penhorados. Então, ele vai a essa sessão de penhora, né? Que não diz se seria leilão ou praça, mas vai lá arrematar, então, este terreno para ampliar ali as suas posses. Que milagre de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção. Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra, que o velhaco fora de hora, junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto. Esses furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso, graças à circunstância de que nesse tempo a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte, e à noite lá estava ele rente, mais a Bertoleza, a removerem tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal para a rua, para o meio da rua, com tamanha habilidade que não se ouvia vislumbre de rumo. Depois, um tomava uma carga e partia para casa, enquanto o outro ficava de alcatéia ao lado do resto, pronto a dar sinal em caso de perigo. E quando o que tinha ido voltava, seguia então o companheiro carregado por sua vez. Nada lhes escapava, nem mesmo as escadas de pedreiro, os cavalos de pau, o banco, a ferramenta dos marceneiros. E o fato é que aquelas 3 casinhas tão engenhosamente construídas foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão. Hoje, 4 braças de terra, amanhã 6, depois mais outras, e o vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos de sua bodega. E à proporção que o conquistava, reproduziam-se os quartos e o número de moradores, sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo, não perdendo nunca a ocasião de assenhorar-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando fregueses, roubando nos pesos e nas medidas, comprando por 10 réis de mel coado o que os escravos furtavam na casa de seus senhores, apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações, trabalhando a mais
e mais a amiga como uma junta de bois, João Romão veio, afinal, a comprar uma boa parte da bela pedreira, que ele, todos os dias, ao cair da tarde, assentado um instante à porta da venda, contemplava de longe, com um resignado olhar de cobiça. Pôs lá 6 homens a quebrarem pedra e outros 6 a fazerem lajedos e paralelepípedos. E então principiou a ganhar em grosso, tão grosso que dentro de um ano e meio arrematava já todo o espaço compreendido entre as suas casinhas e a pedreira. Isto é, umas 80 braças de fundo sobre 20 de frente, em um plano enxuto e magnífico para construir. Então, essa metragem, né, corresponderia hoje ao que nós temos 7.744 metros quadrados, como se fosse um campo de futebol da FIFA, 31 lotes urbanos de 250 metros, ou 515 vagas de garagem. Então, esse é o tamanho, né, do cortiço de São João, ou João Romão. Justamente por essa ocasião, vendeu-se também o sobrado que ficava à direita da venda, separado por esta apenas por aquelas 20 braças, de sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as suas 9 janelas do peitoril. Comprou um tal Miranda, negociante português estabelecido na Rua do Hospício, com uma loja de fazendas por atacar, uma loja de tecidos, né? O português tem a força, a astúcia e a tradição, já dizia Cândido. O brasileiro serve a ele de inepto animal de carga e sua única vingança consiste em absorvê-lo passivamente pelo erotismo. Aqui, obviamente, ele fala sobre Bertoleza, que já vimos aparece como um símbolo de sedução da terra. Então, aqui a gente tem a transformação do personagem, Romão, traçado como velhaco, ladrão, sofrendo todo tipo de privações, sempre em mangas de camisa, de tamanco, sem meias, barba a fazer. Pouco a pouco torna-se um novo indivíduo. Mandou fazer boas roupas, e aos domingos refestolava-se de casaco branco e de meias, assentado defronte da venda, a ler jornais. Depois deu para sair a passeio, vestido de casemira, calçado de gravata, deixou de tosquiar o cabelo, a escovinha, pôs a barba abaixo, conservando apenas o bigode. Então, aqui nós temos a imagem do que hoje seria, né, um cortiço em Botafogo. O seu célebre romance, O Cortiço, publicado em 1890, Luiz Azevedo traça um panorama naturalista da vida nas habitações coletivas que se popularizaram no Rio à medida que a cidade crescia e atraía mais e mais gente. Eram chamados cortiços, onde pequenos cômodos eram alugados às vezes para famílias inteiras. Muitos empreendedores portugueses enriqueceram com esse tipo de negócio, exemplo de João Romão, os personagens da obra, né? Aqui está na página O Passeador Carioca. O tempo passou, a cidade entrou no terceiro milênio, alguns cortiços ainda resistem, de acordo com os dados do projeto Prata Preta, coordenado por pesquisadores do Observatório das Metrópoles e a Central dos Movimentos Populares. Há 54 habitações coletivas na zona portuária. Ao saber disso, o passeador não resistiu e foi conhecer uma delas, na rua Senador Pompeu. Tombado com patrimônio carioca, o cortiço tem 46 habitações em 2 pisos, no terreno moradas, com sala e banheiro na parte de cima, onde se vê parte do Muro da Providência, pequenos quartos de uns 6 metros. Então, aqui nós temos, né, as portinhas e aqui as passarelas que dão acesso a cada uma dessas portinhas. Em cada uma dessas portinhas, é como se fosse um quarto alugado, que existe ainda hoje no bairro Botafogo, né? Este é, homem é o Passeador Carioca, essa página virtual de redes sociais, onde ele mostra é, os cortiços que ainda hoje existem, né, nessa zona portuária do Rio. Ele diz que existem, então, 54 habitações coletivas. E ele foi visitar, então, esse cortiço, que é na rua Senador Pompeu, que foi tombado como patrimônio carioca. Esse daqui. Essa passagem de madeira à esquerda da foto dá acesso aos quartinhos com paredes de estuque, porta-janela e uma lâmpada a mais, e mais nada. Alguns deles vivem várias pessoas, o banheiro é de uso comum e as roupas são lavadas em lavanderia coletiva, postos para enxaguar nessas latas e esticadas em varais à frente do quarto do dono. Surgido na segunda metade do século XIX, este conjunto recebeu moradores desalojados no lendário Cabeça de Porco,
mega cortiço que ficava na vizinha Barão de São Félix, e foi posto abaixo pelo prefeito Barata em 1893. Aqui a estrutura física permanece pouco alterada, foram acréscimos de itens da modernidade, como antenas parabólicas, caixas d'água. O que não muda é o ambiente cordial entre os moradores, o pessoal sai cedo para o trabalho, celular em punho, crianças vão para a escola e donas de casa conversam enquanto batem roupas no tanque e refogam arroz. É o rio que não passou. Passeador carioca. Então, acho que a imagem mais emblemática do cortiço são as roupas, né, penduradas nas portas de casa, nas portas dos quartinhos. E aqui, então, um exemplo do que seria o cortiço de João Romão. Então, características do naturalismo, como elas se apresentam, né, em O Cortiço. A gente tem o determinismo e o materialismo. Acreditava-se que o comportamento humano era determinado por fatores biológicos, sociais, hereditários, com pouca margem para a liberdade individual, o que está ligado à influência do positivismo das teorias darwinianas. Temos, então, o determinismo biológico, que é também conhecido como o determinismo genético ou biodeterminismo, onde se afirma que as características do comportamento humano são determinadas principalmente pela herança genética e fatores biológicos, e não por fatores externos, negligenciando, então, ou minimizando o papel do meio ambiente e da cultura na formação do indivíduo. Então, no romance, um exemplo de determinismo biológico é a história de Pombinha. Diz o seguinte: pobre Pombinha. No fim de seus primeiros 2 anos de casada, já não podia suportar o marido. Todavia, a princípio, para conservar-se uma mulher honesta, tentou perdoar-lhe a falta de espírito, os gostos rasos, a sua risonha e fatigante palermice de homem sem ideal. Ouviu-lhe resignada as confidências banais nas horas íntimas de matrimônio, atendeu nas suas exigências mesquinhas de ciumento que chora, tratou-o com toda a solicitude, quando ele esteve a decidir com uma pneumonite aguda, procurou afinar em tudo com um pobre rapaz, não lhe faltou nunca em coisas que cheirassem a luxo, a arte, a estética, a originalidade, escondeu a sua mal educada e natural intuição pelo que é grande, ou belo, ou arrojado, e fingiu ligar o interesse ao que ele fazia, ao que ele dizia, ao que ele ganhava, ao que ele pensava, ao que ele conseguia com paciência na sua vida estreita de negociante faxineiro, mas de repente, zás, faltou-lhe o equilíbrio e a mísera escorregou, caindo nos braços de um boêmio, boêmio de talento libertino e poeta, jogador e capoeira. O marido não deu logo pela coisa, mas começou a estranhar a mulher. Desconfiava dela, a espreitá-la, até que um belo dia, seguindo-a na rua sem ser visto, o desgraçado teve a dura certeza de que era traído pela esposa, não mais com um poeta libertino, mas com um artista dramático, que muitas vezes lhe arrancara a ele sinceras lágrimas de comoção, declamando no teatro em honra da moral triunfante e estigmatizando o adultério com a retórica mais veemente e indignada. Ah, não pôde iludir-se, e a despeito do muito que amava a ingrata, rompeu com ela e entregou-a à mãe, fugindo em seguida para São Paulo. Dona Isabel, que já sabia, não desta última falcatrua da filha, mas das outras primeiras, que bem a mortificaram, coitada, desfez-se em lágrimas, aconselhou-a a que se arrependesse e mudasse de conduta. Em seguida, escreveu ao genro, intercedendo por Pombinha, jurando que agora respondia por ela e pedindo-lhe que esquecesse o passado e voltasse para junto da sua mulher. O rapaz não respondeu à carta. E daí a meses, Pombinhas desapareceu da casa da mãe. Dona Isabel quase morre de desgosto. Para onde teria ido a filha? Onde está? Onde não está? Procura daqui, procura daí. Só a descobriu semanas depois. Estava morando num hotel de León. A serpente vencia, afinal. Pombinha foi, pelo seu próprio pé, atraída, meter-se-lhe na boca. Então, observe que debalde as tentativas da mãe, debalde as condições ambientais, as condições do meio em que vivia a Pombinha, de ter se casado com um homem branco, hum, um bom marido, vamos dizer assim. Ela segue seus instintos biológicos e pratica, né, então, a, o adultério e vai se esconder, então, em um hotel de prostituição.
A pobre mãe chorou a filha como morta, mas visto que os desgostos não lhe tiraram a vida por uma vez, e como a desgraçada não tinha com que matar a fome, nem forças para trabalhar, aceitou de cabeça baixa o primeiro dinheiro que Pombinha lhe mandou. E desde então aceitou sempre, constituindo-se a rapariga no seu único amparo da velhice e sustentando-a com os ganhos da prostituição. Depois, como neste mundo uma criatura a tudo se acostuma, Dona Isabel mudou-se para a casa da filha. Mas não aparecia nunca na sala quando havia gente de fora. Escondia-se. E se algum dos frequentadores de Pombinha a pilhava de improviso, a infeliz, com vergonha de si mesma, fingia-se criada ou dama de companhia, o que mais a desgostava e o que ela não podia tolerar sem aperto de coração era ver a pequena endemoniar-se com champanhe depois do jantar e pôr-se a dizer tolices e a estender-se ali mesmo no colo dos homens. Chorava sempre que a via entrar ébria, fora de horas, depois de uma orgia, e de desgosto em desgosto foi se sentindo enfraquecer e enfermar, até cair de cama e mudar-se para uma casa de saúde, onde afinal morreu. É exatamente isso que constitui o determinismo biológico. Apesar de toda todo aspecto cultural ali empregado pela mãe na educação, na formação de Pombinha, predomina a característica genética, o biodeterminismo de Pombinha, né, essa herança do meio, ela como uma brasileira, segundo aqui a visão, né, de Luiz de Azevedo, segundo a visão do naturalismo, segundo a visão do determinismo biológico, predomina então as características é, que levam a prostituição, a traição do marido. Então, além dessa característica, nós temos a animalização do homem. Os personagens muitas vezes eram descritos com instintos animais, simpatizando a ideia de que o ser humano é governado por impulsos básicos como fome e sexo. Naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a espervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Então, aqui, há uma animalização e um rebaixamento do ser humano à condição de larvas no esterco. É muito mais do que uma animalização. É um total reducionismo de qualquer característica que possa representar humanidade naquela população que vivia no cortiço. Antes de tudo, a estalagem era um organismo vivo, autônomo, sem uma lei regente, a não ser a imanente ao clima e ao sangue. Em razão disso, a narração do cortiço se apresenta em um primeiro nível de forma genérica, sem identificações. São apenas machos e fêmeas, cabeças congestionadas de sono, risos e vozes que mesclam e se dissolvem no grande formigueiro. Existe também uma linguagem científica impessoal, como nós já vimos no início, né, no primeiro capítulo. Ele narra mesmo as maiores desgraças com um tom sem piedade, uma absoluta objetividade, como se fosse um estudo de caso, um experimento científico, né? Afastando-se do subjetivismo, do romantismo, das grandes ações trágicas. Então, o evolucionismo biológico, que teve suas bases traçadas pelo Charles Darwin, acredita que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por um processo de evolução motivado por fatores de ordem natural, com a finalidade de mais bem se adaptarem às constantes alterações do meio. Quanto mais primitivos e simples são os mecanismos de funcionamento de um organismo vivo, menos desenvolvidos eles são. E o evolucionismo social, cujo principal representante é Spencer, compreende a sociedade como um organismo vivo e, desse modo, ela também estaria sujeita a um processo evolutivo, tal como este é concebido pelo evolucionismo biológico, o que possibilitaria a afirmação de que há sociedades mais desenvolvidas, mais civilizadas do que outras, né? Então, as sociedades mais primitivas estariam em posição subalterna em relação às desenvolvidas, o que tornaria justificável a sua exploração por parte das sociedades mais desenvolvidas em razão da superioridade atingida pelo seu desenvolvimento. Então, essa forma de conceber as relações sociais não se referia apenas ao caso das sociedades diferentes, mas também a grupos sociais distintos, como acontece no cortiço, né? Então, nós temos ali, embora todos os habitantes do cortiço sejam pobres e miseráveis, nós temos ali negros e brancos, e a gente vê o predomínio de uma raça sobre a outra, é, que é definida exatamente por essa
herança, né, cultural, por essa diferença de classe, raça e sexo que nós temos, né? Não apenas João Romão, indivíduo, se sobrepõe à Bertoleza. É um homem branco português que se sobrepõe a uma mulher negra escravizada. Então, o romance naturalista brasileiro que melhor expressou literariamente essa concepção é o Cortiço, ao colocar em cena a exploração e enriquecimento de um romão por meio de seu cortiço e de sua pedreira. Entretanto, é possível observar também certa influência do evolucionismo social em Jerônimo, que, embora seja um trabalhador braçal explorado também por Romão, um compatriota, não está no mais baixo escalão dos trabalhadores, mas ocupa como gerente certa posição de mando em relação aos demais. Então, existem temas polêmicos e críticos, como a adulteração, o alcoolismo, a violência, a loucura, o preconceito racial, o determinismo sexual, o roubo, né, furto, como nós vimos anteriormente. É, o naturalismo, ele desnuda, né, como Nelson Werneck Sodré já dizia, desnuda certos aspectos humanos e sociais, que pode gerar tensões entre moralidade e imoralidade nos romances naturalistas do século XIX. Esse desnudamento foi expresso a partir de temas, né, considerados imorais, mas também a partir de passagens ricas em descrições, com a utilização de uma linguagem mais crua, que expõe os personagens da degradação afetiva, grotesca, no que diz respeito à sexualidade, entendida sob muitos aspectos como função orgânica dos indivíduos. Então, aqui ele traz um exemplo, né? O nosso articulista fala sobre o estudante Henrique, hospedado no Sobrado de Miranda, que ele demonstrou por muito tempo desejos libidinosos por Leocádia, uma lavadeira, né, que morava no cortiço de João Romão. Ele sempre negou os convites que o jovem fazia, até o dia que ela fica encantada por um coelhinho, que Henrique havia ganhado em um leilão de festas, e exigindo o animal como objeto de troca, concedeu-lhe favores sexuais, né, que o estudante tanto desejava. Além disso, nós temos como característica do naturalismo a descrição detalhada, minuciosa, os ambientes, as personagens, as cenas são descritos com riqueza de detalhes, quase como um relatório científico, para reforçar o realismo. Temos os influxos europeus, né? Embora seja um movimento literário importado, né, da França, ele se adapta à técnica e aos temas locais, como a questão racial e as tensões sociais. Já dizia o articulista, né? Cândido reconhece nos problemas do meio e da raça, que marcavam a sociedade brasileira da época, as razões impulsionadoras da constituição do movimento naturalista, porque meio e raça eram conceitos e correspondiam a problemas reais e a obsessões profundas, pesando nas concepções de intelectuais e constituindo uma força impositiva em virtude de teorias científicas do momento, tão questionáveis hoje, né? Os conceitos de meio e raça são importantes para o determinismo, enquanto fatores determinantes da conduta do ser humano. Então, está representado, né, os conceitos deterministas são de grande fecundidade em um país de grande diversidade geográfica, em um processo de urbanização que denota certo domínio do homem sobre a natureza, era precário e restrito a algumas poucas regiões do Brasil, o que acentua a luta do homem com o meio natural que cerca a construção do seu espaço cultural. Então, isso seria, então, o, a diferença, né, do romance naturalista brasileiro para o europeu. O Brasil ainda foi o último país da América a proibir, por meios legais, trabalho escravo, e isso vai penetrar de forma muito determinante grande parte das obras. Também a escravatura não
garantiu a condição, né? A abolição da escravatura não garantiu condições materiais dignas para a sobrevivência dos escravos alforriados, e tudo isso que era a tentativa de escamoteamento na época da sociedade vai se tornar é, escancarado, né? Nos romances naturalistas dessa época, como, por exemplo, no Cortiço e no Mulato, o que também vai diferir o romance naturalista brasileiro do romance naturalista europeu. Contudo, a crítica literária considerou o naturalismo histórico como uma cópia, e por vezes, muitas vezes, a crítica dos escritores naturalistas de origem europeia, sem que a realidade brasileira de fato interviesse nos romances produzidos no Brasil. Uma crítica bastante tradicionalista essa, né? Dada, então, todas as características que nós vimos até agora, apontadas pelo articulista, que dizem que sim, o naturalismo brasileiro tem a sua contribuição criativa, né? Não é apenas uma cópia dos romances europeus. A desvinculação dos romances brasileiros com a realidade sociocultural do país não é uma verdade. Representa exatamente nessa realidade sociocultural. Não é uma verdade que possa ser aplicada indistintamente. Por exemplo, no Cortiço, a gente tem uma coisa muito ambígua, né? Tanto indícios de anti-lusitanismo, quanto o sentimento eurocêntrico, né? Que enaltece a superioridade do europeu e, consequentemente, do português, que era uma marca, né? Do que se considerava mesmo válido naquele tempo. O Cortiço tenciona castigar literariamente o europeu desalmado, sobretudo ao final, né, da história, desfrutador da terra e ladrão da herança de seus naturais. Então, essas ambivalências fazem do nosso patriotismo uma espécie de amor-desprezo, uma nostalgia dos países matrizes, uma adoração confusa da mão que pune e explora. O português tem a força, a astúcia, a tradição, o brasileiro serve como um inepto animal de carga. Ele diz, né, ainda Cândido, inicialmente, João Romão ele não se difere em nada de Bertoleza, tanto em hábitos quanto em comportamentos, tanto em posição social, o que o colocaria em condições de rebaixamento, uma vez que escravos eram compreendidos como animais, até mesmo objetos, expressando, deste modo, certo sentimento anti-lusitano. Porém, João Romão consegue enriquecer e Bertoleza morre em terras brasileiras por meio da exploração do meio, bem como do ambiente do próprio brasileiro. Nesses termos, o que a afirmação de Mendes acaba por nos sugerir é que o naturalismo no Brasil seja lido a partir de obras que foram produzidas considerando que a obra de Zola apareça apenas para iluminar certos aspectos importantes da compreensão de nossos romances, mas que sejam os romances o foco de análises críticas e que deles emanem as características do naturalismo como movimento brasileiro, a partir das suas singularidades, influências e contradições. Está falando do Bom Crioulo, né? De um outro romance. Vou pular essa parte aqui. Ainda fala sobre o Bom Crioulo. E aqui ele traz uma conclusão, né? Os romances brasileiros apresentam desde problemas sociais, como situações precárias das habitações coletivas, e as relações de poder estabelecidas entre as raças. Então, voltando mais especificamente para a leitura dos pontos principais deste artigo, o objetivo geral, o objeto de investigação deste artigo é o naturalismo no romance brasileiro, com foco nessas tensões, nas contradições é, da estética do movimento naturalista, né? Então, qual seria a questão norteadora? Como essas tensões e contradições se realizam no romance brasileiro? O objetivo do artigo é estabelecer um breve panorama sobre o naturalismo no romance. Ele não fala apenas do Cortiço, fala de outros, né? Analisando as tensões, contradições entre as realizações estéticas da literatura e o projeto estético ideológico naturalista. Nas hipóteses, o artigo não apresenta explicitamente hipóteses formuladas, mas com o seu conteúdo a gente pode identificar as seguintes hipóteses. Geralmente acontece isso, né? Nos artigos, as hipóteses não vêm claramente definidas, mas as afirmações que o articulista faz, é possível identificar ali as hipóteses dele. Ele diz, né, o naturalismo brasileiro não corresponde plenamente às pretensões gerais do movimento literário europeu.
apresentando peculiaridades e influências do contexto sociocultural brasileiro que o diferenciam do modelo francês liderado por Émile Zola. As representações literárias naturalistas no Brasil incorporam elementos do romantismo, como o sentimentalismo, a idealização, criando uma mistura entre os dois estilos. O diálogo entre a literatura e a ciência é marcado por tensões, com rupturas ocasionais em relação às concepções científicas positivistas e deterministas da época. O naturalismo brasileiro reflete desigualdades e marginalizações sociais, mas nem sempre se posiciona como um porta-voz desses grupos. Na verdade, o que acontece é uma representação desses seres marginais, mas demonstrando ali, né, valores conservados pela moral vigente. E aí o articulista desenvolve seu artigo, né, apresentando, sobretudo, as principais características do modelo naturalista europeu, que é essa influência científica, como positivismo, determinismo e evolucionismo. Zola propôs um romance experimental que aplicava métodos científicos à literatura, buscando objetividade, neutralidade, totalidade na representação da realidade. Nós temos o determinismo, os personagens são vistos como produtos das condições biológicas, sociais e ambientais. Temos temas sociais e marginalidade, a pobreza, a miséria, as taras, descrição detalhada, a crítica à idealização romântica, rejeitando o sentimentalismo e adotando uma linguagem absolutamente objetiva, o cientificismo e a moral, representa a realidade e tem o propósito moral e social, dizendo que vamos expor isso daqui para que a gente consiga melhorar a sociedade, né, em virtude do escândalo que isso é. E ele apresenta ainda uma diferença, né? Qual a diferença entre o realismo e o naturalismo? O Zola propunha que a representação do real tivesse submetida a um olhar científico. Então, não é apenas representar o real pela representação, é produzir ciência. Submete-se a um olhar científico. Então, essa perspectiva científica é o que realmente determina a diferença entre o naturalismo e o realismo. No realismo, eles não têm essa preocupação. Buscar ser preciso, neutro e totalizante, de modo a demonstrar literariamente influências das regras científicas pautadas na hereditariedade, na raça e no meio, como forma de constituição do comportamento e do caráter dos personagens. É quase como se a literatura fosse capaz de confirmar aquilo que diz a ciência. Não, realmente o homem é fruto da hereditariedade. O comportamento humano é fruto da hereditariedade, o comportamento humano é fruto da raça, do meio onde vivem. Então, como se fosse mesmo algo capaz de comprovar a ciência, né? Imagina um objeto literário capaz de comprovar uma perspectiva científica. Então, o romance experimental é desenvolvido por Émile Zola e ele propõe esse método científico para a criação literária, inspirado nessas ideias do Claude Bernard. Ele vai conceber o romance como uma forma de experimentação, onde o escritor vai atuar como, essas palavras são importantes, observador e experimentador. Então, no realismo, o escritor ele é mais um observador e que descreve, né? No naturalismo ele precisa ser também o experimentador, capaz de tomar aquela narrativa como se fosse uma experiência semelhante à experiência feita por um cientista. A ciência experimental não deve se preocupar com o porquê das coisas. Ela explica o como e nada mais, diz Émile Zola. O que denota a concepção de ciência que procura se aproximar com fidelidade dos fenômenos que analisa. O objeto de análise já é dado a priori, caberia ao cientista apenas a posição de observar fenômenos passivamente. Daí a objetividade dessa linguagem, o que se relaciona com a crença de separação bem demarcada entre aquilo que se observa e o sujeito observador e o objeto observado, em que um é independente do outro. É, Gerard Fourier sintetiza muito bem o método científico que integra essa concepção. As ciências partem da observação fiel da realidade. A sequência dessa observação tiram-se leis. Estas são, então, submetidas a verificações experimentais, postas à prova, as leis são testadas, enfim, inseridas em teorias que descrevem a realidade. Então, no método experimental, a observação é sempre o ponto de partida, o marco zero para o conhecimento científico. Observa que não se tem aqui uma preocupação especificamente com a fruição literária, se tem preocupação com o conhecimento científico, que se estabeleceria sob a perspectiva da objetividade, da completude, da neutralidade.
Apenas à medida que as obras tivessem essas características, seriam consideradas de fato obras naturalistas, romances experimentais. Mas o próprio Fourier problematiza este modo de conceber a observação no trabalho científico. Ele admite, né, para observar é preciso sempre relacionar aquilo que se vê com noções que já se possuía anteriormente. Ele vai defender a interpretação sobre aquilo que está sendo verificado, né? Observação é uma interpretação, é integrar uma certa visão na representação teórica que fazemos da realidade. Então, as principais características do romance experimental europeu: método científico, determinismo, neutralidade, representação da realidade, finalidade social. Então, ele representa, o romance experimental, ele representa tudo isso a fim de promover uma melhora, uma transformação social. Esse seria o grande objetivo do naturalismo. Por quê, né? Ah, por que expor as, os vícios e a mediocridade, né, do cortiço, de Luiz Azevedo, para que houvesse, então, a melhora da população mesmo brasileira, né? Quem é o romancista no romance experimental? É um observador e um experimentador. O observador apresenta os fatos tal qual os observou, define o ponto de partida, estabelece o terreno sólido no qual os personagens vão andar e os fenômenos se desenvolver. Um exemplo de um romance experimental é Rougon-Macquart, do Émile Zola, em que ele analisa as influências hereditárias e ambientais em uma família ao longo de gerações, no contexto do Segundo Império Francês. É, Ele diz, né, ainda que os escritos dos críticos de Zola sobre o romance experimental tivessem negado influência sobre a produção literária, nos diversos países onde existiu o naturalismo, é um erro afirmar que o movimento naturalista se reduz estritamente à realização plena do conceito de romance experimental. Desse modo, os romances naturalistas nada acrescentaram, né, transformaram ou ignoraram com relação à proposta inicial que constitui o romance experimental. Então, romance experimental de Zola não é uma verdade única e universal no contexto dos vários países em que o naturalismo se desenvolveu. E ele dá o exemplo, né, nos romances naturalistas brasileiros, existem os requisitos da idealização romântica, que se distanciam, né, totalmente do romance experimental. E existem ainda críticos, né, que afirmam que nem mesmo Zola concretizou integralmente o que ele denominou como um romance experimental. Essa neutralidade, né, almejada pelos escritores em suas obras, isso é absolutamente questionável. Essa compreensão de que os romancistas, eles são como moralistas experimentadores. Assim, aqui ele está dizendo, né, que os personagens marginalizados são representados, contudo, mas não são representados com sua própria voz, com sua própria perspectiva de visão, né? É ainda com a moral patriarcal, burguesa, cristã, ocidental. E isso é muito problemático, né? Muito diferente do que nós temos hoje ao representar os marginalizados. Então, as principais abordagens, né? O contexto histórico e teórico do naturalismo, ele vai explorar isso, né? Como é que surgiu o naturalismo, quais são as principais características, a influência de Émile Zola e o romance experimental. As críticas ao naturalismo, vai discutir as críticas de Lukács, vai demonstrar o naturalismo no Brasil, quais são essas características, né? A relação com o romantismo, as influências europeias, a adaptação ao contexto sociocultural, a representação da marginalidade, as tensões entre ciência e literatura, dizendo que o naturalismo ele equilibra esse diálogo com as concepções científicas e a necessidade de representar a realidade sociocultural de forma literária. Discute os excessos e as rupturas, como, por exemplo, o naturalismo brasileiro foi muito mais cru, rebaixou muito mais, né, as classes
marginalizadas, explicitou muito mais os exageros nas representações, né, que vai romper também com essa lógica realista, porque a lógica realista não prevê esses excessos, prevê sempre um equilíbrio, né, na representação, objetividade na linguagem. Tensões e contradições do naturalismo brasileiro. O naturalismo no Brasil não segue estritamente o modelo europeu, apresentando adaptações e rupturas que refletem o contexto social brasileiro, como a influência do romantismo e a presença de idealizações. A persistência do naturalismo, mesmo sendo um movimento de curta duração, deixou marcas na literatura brasileira, especialmente na abordagem de temas sociais e na representação da marginalidade. O país europeu é a singularidade brasileira, sobretudo a singularidade brasileira ao momento, na medida em que esses romances é, caracterizam, né, a cor local, vamos dizer assim, seja a seca do Nordeste, seja a marginalização pós-abolição, fala sobre as questões locais, não apenas sobre as características gerais do movimento naturalista. A influência científica e suas limitações. As representações literárias nem sempre foram neutras e objetivas, sendo permeadas por excessos e subjetividades. Então, embora não exista tanto aqui, né, tão aflorada a idealização romântica, existe a descrição excessiva e os excessos da descrição, os excessos da, vamos dizer assim, da caracterização da marginalidade, né, do rebaixamento das classes. Então, isso distancia também da linguagem objetiva dos naturalistas. A conclusão principal, os naturalistas brasileiros não negam a ciência, mas é, na realização estética é perceptível também uma crueza, o rebaixamento, o excesso, a marginalidade, como características essenciais do naturalismo, aqui o naturalismo brasileiro. Então é isso, vou disponibilizar essa aula lá no ambiente virtual. E espero que ela sirva, então, de ponto de partida para que a gente possa continuar aí nas demais aulas, tratando sobre o naturalismo, aprofundando e também fortalecendo aí a memória dessas principais características, né? À medida que as aulas vão decorrendo, as características vão se tornando mais marcantes e a gente vai conseguindo, então, memorizar um pouco melhor, lembrar um pouco melhor, aprender, consolidar melhor, né, este conhecimento. Recomendo fortemente que vocês façam a leitura, né, do Cortiço, na medida do possível, se não integralmente do livro, né, pelo menos por alguns trechos, alguns fragmentos, alguns capítulos, para que vocês consigam observar, né, como que essas características se consolidam ali na escrita literária, no fazer literário. Então é isso, gente.